Amém, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou registrando esse vídeo no dia 29 de agosto de 2015. Ele vai estar sendo publicado no dia 30 de agosto de 2015. O intuito de eu estar fazendo esse vídeo é um clamor a todos os irmãos que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado as mensagens, que Deus tem nos abençoado a se preparar. Amém, meus irmãos? Olha, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, igual eu tô falando, praticamente acabou o mês de agosto. Esse vídeo você vai estar ouvindo agora dia 30. Depois dia 31, acabou o mês de agosto. Passamos todos nós um mês tranquilo, se pode dizer. Cada um que está aí, está ouvindo, está na sua casa, ainda em pé, né? Então, eu posso dizer que Deus foi misericordioso com as nossas vidas, nos abençoou, nos preservou do dia mau até agora. E está na hora, meus amados, minhas amadas, está na hora de se preparar para entrar o mês de setembro. Porque a cada dia que se passa, a gente se aproxima do nosso bom Deus. A gente se aproxima da promessa que Ele deixou para nós, que é a promessa da nossa redenção. E está na hora da gente começar a se preparar de modo mais empenhativo, de modo mais sério, de modo mais correto. Eu tenho observado aqui com as mensagens que eu recebo, ainda não estou tendo tempo de ler tudo, alguma coisinha eu leio, outra não. Mas eu tenho observado que tem muita gente que tem vindo para Jesus dentro de sua casa. Muita gente que tem aprendido a palavra de Deus, que tem se aproximado de Deus, que tem, digamos que, se convertido ao Senhor, não dentro de uma igreja tradicional, mas em casa, cumprindo aquela passagem que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você, se está aqui comigo, com o coração cheio de esperança, com esse amor, né, que você não tem nem como descrever, por esse ser maravilhoso chamado Jesus, é porque você é uma ovelha a que Deus pertence, né? A qual a Deus pertence. E ouviu o chamado. E eu quero conclamar os irmãos, tá? Para essa entrada do mês de setembro. Eu tô desde o mês de abril, para ser sincera, em contato com muita toxina mundial, ou toxina do mundo, vamos dizer assim. Eu estou em contato com gente que não crê do modo como nós cremos no nosso bom Deus. E os meses de junho, julho e agosto foi realmente o ápice da minha intoxicação mundana. Acabou, né? Mas infelizmente eu tive muito contato com pessoas de todo tipo, principalmente porque Deus permitiu que eu estivesse trabalhando, né, na estrutura da família, que é um estabelecimento, uma pizzaria, restaurante, bar, na beira da praia, para quem não conhece. E ali eu fiquei em contato com gente de muitos lugares diferentes, eu fiquei em contato com muita gente todos os dias. Mas engraçado, né? Com o maior contato que eu fiquei foi com os de casa. E é onde veio mais problema. E realmente eu tive muita opressão no mês de agosto. Eu tive que pisar em casquinha de ovo até agora. Mas finalmente, meus irmãos, hoje eu já vi 90% dos turistas que estão na nossa cidade, que é uma cidadezinha de interior, na Itália, no sul da Itália. 90% já foi embora. Amanhã a gente já ouviu um monte falando: nós estamos indo, estamos despedindo, tchau, tchau, tchau. E a gente já está sem cliente para trabalhar. Automaticamente a gente tende a fechar, né? Eu mesma entrego os panos, vamos dizer assim, amanhã. Amanhã à noite eu concluo esse trabalho. Espero que seja para sempre, porque realmente foi muito pesado. E com isso eu trouxe carga de contato com gente que crê em tanta coisa, menos no Deus verdadeiro. E eu me chateei, eu me estressei, eu não tive tempo para me consagrar ao Senhor,
inclusive várias vezes no mês de agosto, principalmente, julho, agosto. Quantas vezes eu ali na cozinha, fazendo as pizzas, trabalhando, eu pensei no momento de aperto, né, de apuros, eu pensei em voz baixa: oh, meu Pai, me espera, me dá tempo de me preparar, me dá tempo de me consagrar, me dá tempo, Senhor, de buscar o Senhor com todo o meu coração, me dá a condição de me separar novamente, de limpar minha vida, de tirar tudo que não presta, de limpar essas vestes que se mancharam nesse caminhar, né? Então, várias vezes eu pedi, e Deus finalmente me deixou passar o mês de agosto. Não aconteceu nada comigo, nem na região onde eu moro. Eu estou trabalhando praticamente dentro do mar. O bar, as suas bases são na água mesmo. Então, assim, podia vir um tsunami. Eu fiquei várias vezes pensativa. Eu falei, gente, será que vai vir? Né? Alguns irmãos que me conhecem, eu até falava, né? Eu falei, gente, eu estou dentro do mar, posso dizer. Mas Deus teve a bênção de me dar a condição de passar esse deserto. E tô ilesa, tô sem um arranhão, terminei o bom combate, tô chegando cansada, tô chegando suja como um soldado que chega em casa com a farda suja, cansado, barbudo, cabelo grande, né, com o corpo todo dolorido, estressado, mas com a esperança de poder chegar em casa, tomar um banho, se preparar e descansar, né? Estamos voltando para os nossos tempos e Deus está me dando um presente tão lindo. Meu Deus está me dando a condição de, no mês de setembro, ter condição de jejuar, se eu quiser, ter condição de ler a Bíblia a hora que eu quiser, praticamente, ter condição de orar, sabe? E Deus é grande, e no decorrer dos próximos dias, mano a mano que eu venha ter condições, eu vou conversando com os irmãos, tá? Então eu quero abrir, hoje ainda é dia 29, para vocês agora dia 30, esse trabalho vai estar vindo ao ar nesse momento. Eu quero começar, meus irmãos, a preparar-me e a compartilhar disso que eu estou sentindo no meu coração com aqueles que querem também entrar nesse propósito comigo. Eu gostaria, antes de falar qualquer coisa mais, ler com vocês no capítulo 1 do livro de Daniel. A mensagem vai ser um pouco curta, eu imagino, Deus o sabe, mas eu quero ler com vocês o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20 do livro de Daniel. Eu vou repetir mais uma vez, a minha Bíblia, a versão é Almeida, Revista e Atualizada, Bíblia Jovem. Mas os irmãos peguem as suas Bíblias e leem comigo, amém? Então, aliás, nesse momento, prestem atenção, né? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar, para quem não sabe? Sitiar, o rei Nabucodonosor, ele veio com as suas tropas e cercou a cidade de Jerusalém, ok? Naquela época, as cidades eram fortificadas, muradas. Jerusalém era murada, toda murada, tá? E esse rei, né, os reis que queriam atacar uns as cidades dos outros, sitiavam. Quando a cidade tinha uma muralha muito forte e os reis não podiam, os exércitos não passar, eles muitas das vezes venciam pela prática do sitiar, quer dizer, eles ficavam de fora. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E a cidade ficava isolada de tudo, dos campos, né? Muitas cidades não tinham água, inclusive Israel, Jerusalém, foi não sei se foi Daniel, ou se foi Davi ou Salomão que construiu túneis subterrâneos que trouxeram água para dentro da cidade. Isso aí existe até hoje. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver os canais subterrâneos de Jerusalém. Esses canais, eles pegam, não chega nem na cintura, pega no meio da coxa de quem caminha. Uma pessoa de 1,80 m, 1,70 m, pega mais ou menos no meio da coxa. É uma água limpa, uma água bebível, né? Uma água potável. E essa água passa por debaixo de Jerusalém. Mas, como foi num período
que foi o ápice do pecado, inclusive de Judá, estava nas mãos do rei chamado Jeoaquim, que infelizmente não agradou o Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, não fez o que o Senhor mandou. Então Deus permitiu que até Judá, que foi a última das cidades, das 12 tribos, né, digamos assim, fosse invadida. E quem invadiu foi o rei da Babilônia. A Babilônia, naquela época, ela era muito poderosa e ela sitiou. Então, ela acampou fora dos muros de Jerusalém, até que as pessoas dentro da cidade já não tinham mais o que comer, não tinha nem o que beber, não sei. Eu sei que os animais que tinham dentro da cidade morreram de fome. E ele foi, até que se enfraqueceram todos e ele conseguiu invadir, ok? Então o Senhor, olha aqui no caso, foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que entregou nas mãos de Jeoaquim, que o entregou nas mãos o rei Jeoaquim, no caso o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Por que alguns? Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que os reis de Judá, eles começaram a fazer o bacana, sabe? Eles começaram a fazer bagunça com os utensílios do templo. Tinha muitos tesouros no templo. Muitos reis de Judá chegaram a vender, trocar, porque naquele momento eles já tinham passado por muitas perseguições e invasões. E nesse caso, sobrou alguns dos utensílios da casa de Deus. Então, meus amados, o Senhor lhe entregou nas mãos do rei da Babilônia, a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinar, ok? Para a casa do seu Deus. Deus aqui com a letra D minúscula. Toda vez que você vê Deus escrito com letra minúscula na Bíblia, são ídolos, são heresias, são deuses pagãos. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quer dizer, então o rei da Babilônia invadiu Judá, Jerusalém, sitiou, conseguiu invadir, pegou o rei, que na época se chamava Jeoaquim, pegou alguns dos utensílios da casa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, dentro do templo, e levou aquilo para o templo do Deus dele. Olha que abominação, olha que ponto que Deus, permitiu que as coisas fossem. Chegou num tempo que o templo, onde os judeus adoravam a Deus, ele perdeu valor, porque subia louvores falsos, subia prostituição, subia roubo, subia injustiça, ok? Então, continuando, que a gente quer chegar num outro propósito hoje. Disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era chefe dos seus eunucos. Eunuco se eu não me engano, aqui me perdoe a ignorância, que eu estou sem fonte para consultar. Tudo que eu estou falando hoje aqui é daquilo que eu sei. Mas se eu não me engano, me perdoem se eu errar, me corrijam os irmãos, mas os eunucos eram os homens que eram mais próximos do rei e serviam o rei em tudo. E se eu não me engano, se chama eunuco porque eles eram castrados, eles não tinham seu órgão sexual. Eu posso estar errada, mas eu acho que era isso, por isso que se chamam eunucos. E o tal do Aspenaz era o chefe desses eunucos. Então o rei disse a esse Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, tá? Por exemplo, perna, sem dedo, ou com um olho torto, ou não sei, defeito físico, de boa aparência, não precisava ser lindo demais, mas pessoas de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos ou doutores em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então o rei pediu a nata da sociedade de Jerusalém naquela época. Então eram jovens instruídos, doutores em ciência, pessoas que já tinham a cabeça boa. E ainda disse que eles teriam que ser ensinados sobre a cultura dos babilônios ou dos caldeus e a língua deles, que era outra.
Eles tinham que aprender o idioma daquela terra. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou o pasto diário, ou a dieta de cada dia, né? Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Então eles tinham que comer da comida do próprio rei, e provavelmente era o melhor do que daquela terra. Era o máximo que a terra do rei da Babilônia podia recolher. O melhor vinho, o vinho mais puro, mais genuíno, né, das melhores uvas, a carne de excelência, tudo, tudo, tudo. E foi ordenado que esses jovens comessem da mesma comida do rei. Ração diária, rações iguais, o real do vinho, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então o rei deu um tempo de 3 anos para preparar esses jovens para aprender a língua, e tinham que aprender realmente tão bem como falavam os próprios caldeus, e eles tinham que se alimentar da comida do rei. Quer dizer, eles iriam ter que passar por uma espécie de curso, né, uma faculdade babilônica. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá. Olha só, Judá foi a última tribo que se rebelou contra Deus. E Jesus, ele veio também da tribo de Judá. O rei Davi, ele veio da tribo de Judá. E Daniel também veio da tribo de Judá, tá bom? Veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Tem significado desses nomes, mas eu no momento não tenho. Mas eu sei que a cultura antiga, eles punham nome nas pessoas de acordo com aquilo que aquelas pessoas expressavam ser, tá? Então, por exemplo, cheia de graça, né? Eu acho que é o significado do nome Maria. Então, a pessoa, quando chamava alguém pelo nome, já sabia que aquela pessoa tinha uma tendência a ser aquilo, tá? Quando uma pessoa era maldita, eles punham um nome que descrevia aquela determinada maldição naquela época. Então, o nome da pessoa naquela época valia muito, ok? Mas ok. Resolveu Daniel firmemente. Daniel foi firme naquilo que ele resolveu, de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Poxa, era comida, era carne, era o feijão, era a pasta, era não sei o que o rei comia. Mas Daniel, ele simplesmente resolveu não se contaminar. E ele foi firme no seu propósito, ele foi determinado. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Então Daniel, ele teve um propósito: eu não vou comer do que o rei come. Eu não vou comer tudo que o rei come, porque eu tenho a minha dieta. Eu sou um rapaz consagrado a Deus, porque Daniel, ele era um homem cujo coração a Deus pertencia, tá? E Daniel, então, ele já tinha um ritmo de vida, ele simplesmente decidiu de não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel esse pedido, porque era uma loucura. Daniel podia ter sido morto na hora. E é Deus que deu a ele a autorização, vamos dizer assim, para que assim fosse. Olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Quer dizer, Daniel falou: me dá 10 dias para comer do jeito que eu estou falando. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei.
E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Quer dizer, Daniel literalmente virou para o chefe da cozinha, né? E disse, dá a gente 10 dias, experimenta por 10 dias, fazer com que nós venhamos a comer legume e beber água, sem participar da comida do rei. Se em 10 dias você vê que nosso rosto está pálido, a gente ficou fraco em comparação aos outros jovens que estão comendo das finas iguarias do rei, então você pode fazer como você quiser. Daniel é um homem de fé. Daniel, ele era um homem determinado, um rapaz. E ele foi muito sério naquilo que ele falou. Ele não queria se manter não contaminado por si mesmo, mas por temor e por honra a Deus. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que lhe deviam beber e lhes dava legumes. Porque depois de 10 dias, o chefe entendeu, eles estão até melhor do que os outros rapazes, então vamos deixar eles fazer do jeito deles. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, a recompensa para esses 4 jovens foi sabedoria, foi conhecimento de tudo e inteligência. Olha, meus irmãos, conhecimento e sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Conhecer é você literalmente saber de alguma coisa, você conhece aquilo, você sabe a fundo como funciona. Sabedoria é você ter um discernimento para saber como caminhar em determinada situação da sua vida. Então você sabe, olha, se eu faço tal coisa assim, vai ser melhor para mim ou não. Você sabe como é o fato em si. E inteligência é o poder de pensar rápido, de raciocinar, de entender determinada coisa com facilidade. Então a sabedoria, junto com o conhecimento e junto com a inteligência, é um combustível que leva o ser humano a alturas muito altas. Desculpe o pleonasmo, mas é a realidade, tá? E a Daniel, em particular, porque foi Daniel que tomou a frente e pediu que fosse de tal modo que ele não se misturasse com as iguarias do rei, mas que ele comesse só legume e água. A Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Até então, Daniel não era interpretador de sonho, de visão. Ele não tinha visão, olha só. Ali, Deus abençoou ele com visões e com sonhos, interpretação, o dom da interpretação. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Olha, passaram-se 3 anos aí, hein? Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Contato face a face com o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutores do que os outros, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Eu não vou voltar a ler de novo, mas eu acho que os irmãos prestaram bem atenção e entenderam como que a coisa se desenvolveu. Eu comecei essa mensagem hoje falando que eu estou começando a entrar, ainda não entrei, eu vou ter ainda uma semana pela frente aí, quer dizer, a primeira semana de setembro, para me preparar para a segunda, tá? O que eu quero dizer? Eu estou falando que eu quero me desintoxicar do mundo. Meus irmãos, olha só. Eu vou dar um exemplo muito simples e os irmãos vão entender direitinho o que eu quero dizer, tá? E que o Senhor os abençoe a todos com conhecimento, inteligência, sabedoria, interpretação, discernimento das palavras que aqui vão ser ditas. Eu fiz uma coisa aqui na Itália chamada calzone, que é como um pastelão, um pastel, tá? Então tinha que ser frito.
E a minha frigideira, ela não tinha termostato, termômetro, não sei como é que fala, um reloginho que regula sozinho, automaticamente a temperatura. Então o óleo, eu tinha que fazer tudo manualmente. Então quando eu via que o óleo estava quente o suficiente para fritar esse tal de pastelão, vamos chamar assim, que é mais fácil, eu desligava ela na mão. Então eu fechava, abria o interruptor da energia que abastecia essa frigideira industrial. Várias vezes, quando eu começava, né, eu trocava o óleo, punha um óleo puríssimo de girassol. Então, nos primeiros 3, 4 dias, eu fritava o negócio e sempre regulando a temperatura. A cozinha praticamente nem parecia que estava fazendo uma fritura, mas do 4º, 5º dia em diante, a gordura começava a ficar suja, porque eu tinha que passar o pastelão na farinha, né? Muita farinha para conseguir modelar ele. E ali eu jogava ele cheio de farinha na gordura e aqueles grãozinhos de farinha, né? Aquela poeirinha da farinha ia parando no fundo da frigideira. E aquilo ia, toda vez que o óleo esquentava, aquele negócio ia queimando igual carvão. Então, depois de um certo tempo, né, que eu estava usando a frigideira, pouco a pouco que o óleo já esquentava, começava a subir uma fumaça. E aquela fumaça era uma fumaça fedorenta que fedia, né, já a cozinha toda. E várias vezes, eu não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas parece que o óleo, quando ele está sujo, ele esquenta mais rápido. Eu não sei, tá? Porque eu percebi isso, que parece que o óleo esquentava mais rápido. Se não era isso, eu sei que aquele óleo que esquentava soltava uma fumaça tóxica em toda a cozinha. E eu passei aperto. E durante 2, 3 dias ainda pela frente, ou até um dia ou 2 a mais, eu continuei, né? Eu continuava usando óleo porque ele não estava preto. Ele ainda dava para ser usado. Mas pouco a pouco que a temperatura esquentava mais do que o necessário, porque às vezes eu estava apertada, fazendo ao mesmo tempo a pizza no forno do lado e tal. Então, na correria a gente acabava até deixando um pouco mais. Então, um pouquinho mais que esse óleo subia, eu já sentia aquela catinga de óleo queimado e meu olho ardia. Eu respirando aquele óleo, aquele cheiro impregnava nas minhas narinas. Eu chegava em casa toda fedendo a óleo e ali rapidinho eu tinha que lavar tudo, trocar tudo. Então, era onde eu estava sempre trocando o tal do óleo. O que eu quero dizer para vocês? Eu me intoxiquei com uma fumaça suja, mas não porque eu estava ali como um que fuma um cigarro e já faz uma coisa consciente. Eu estou fumando um cigarro e eu estou me contaminando, me intoxicando com as toxinas do cigarro, do fumo. Mas eu estava num ambiente e o óleo, ele por si só, né, eu tinha que respirar dentro daquela cozinha, então automaticamente eu respirava aquele óleo sujo, aquele óleo queimado, chamem como vocês quiserem. Então, tanto em tanto, eu tinha que sair lá fora, né, para respirar óleo limpo, e eu ainda ficava ainda uns 10, 15 minutos com o olho ardendo, naquela sensação, né, de intoxicada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tinha que limpar a frigideira, eu tinha que fazer ventilar a cozinha, eu ia embora para casa, eu tomava um banho, lavava até a cabeça, para tirar aquela coisa de mim, porque impregnava mesmo. O óleo ele é um negócio muito sério. O óleo ele é muito sério, ele impregna, né? Se é na sua consistência oleosa, o seu líquido em si, do que no seu cheiro. Então, meus irmãos, eu me intoxiquei de uma fumaça queimada. Assim também, meus irmãos, o ser humano, ele pode se intoxicar pelo pecado não voluntário. Por exemplo, como eu estou dizendo, eu estava no meio de pessoas que não têm a mesma fé, a mesma esperança, a mesma mentalidade em Cristo que eu tinha naquele local. Naquele local eu era a única cristã, não cristã por religião, que era crente evangélica, mas cristã porque segue a Cristo. E seguir a Cristo é seguir a palavra de Deus, é seguir a Bíblia, ler a Bíblia, buscar colocar em prática as coisas que Deus nos ensina. Tem uma diferença, os de lá se diziam cristãos, mas cristãos católicos que seguiam a Bíblia,
seguiam a Maria, seguia tanta coisa que a igreja deles determina. Tem diferença, tá? Então eu vi muita coisa errada, eu vi muita coisa pesada, eu vi muita injustiça, eu vi gente falando da vida dos outros, enfim, vocês imaginam, porque aqui eu não sou a única que está no meio de gente do mundo. Então todo dia eu chegava em casa com aquele fedor, o fedor, a caatinga, o mau cheiro do pecado. As minhas vestes, a minha alma, literalmente, que é o centro das minhas emoções, eles estavam ficando intoxicados de mundo ou do mundo. Música do mundo, comida do mundo, pessoas do mundo, ambiente mundano mesmo, é um bar, é uma pizzaria. Por mais saudável que é aqui no nosso caso, eu ainda assim me senti sobrecarregada de uma tensão que não era minha. Então, por que eu estou lendo aqui com vocês o jejum de Daniel e por que eu estou conversando isso tudo para vocês? Daniel, ele saiu do seu habitat natural, que era a cidade de Jerusalém. Ele veio da nobreza da cidade, ele tinha um ritmo de vida puro, porque a ponto que ele falou que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor, justo? Então ele estava num ritmo de vida. De repente ele é arrancado daquele habitat dele, belo, seguro, tranquilo e limpo, e ele é colocado num ambiente extremamente pesado, que é o reino, né, da Babilônia. Então, a primeira coisa, a comida tem que ser essa, a comida do rei, a comida do chefe, a comida do líder, você vai ter que comer, você vai ter que viver o que o líder vive praticamente. E ele então negou aquilo, ele falou, não, eu não quero me contaminar, mas ele não falou nesse termo com o rei, porque o rei nem ficou sabendo, mas ele falou com os responsáveis. E Deus, vendo o coração, a intenção real de Daniel, teve misericórdia dele então e concedeu a ele a graça de comer aquilo que ele já comia antes, né? Então assim, do mesmo jeito, por mais que eu, Ana Paula, estava envolvida num ambiente que não era o ambiente mais saudável para minha alma, para o meu espírito, para minha vida cristã, Deus ainda assim me permitiu passar esses dias buscando de alguns irmãos a intercessão da oração. Muitos irmãos oraram por mim sempre, mas vocês mesmos, muitos que estão aqui no canal que já acompanham a minha história, muitos têm escrito, Ana, nós estamos orando por você, pela sua família, então eu tive uma cobertura, né? E ainda assim, fazendo um balanço hoje, olhando para trás em todas as experiências que eu tive, por mais que eu tive experiência complicada ali, eu, glória a Deus, eu não estou falando por honra minha, mas eu estou dizendo porque pelo que eu observei, em momento nenhum, meus irmãos, eu passei do limite entre o pecado intencional e o pecado gerado, efeito, né? É como alguém te joga uma pedra, a pedra bate e dói, e você reage com susto ou com a dor. Então, ainda assim, eu consegui passar por essa situação de um certo modo, sem ter pecado intencionalmente. Posso ter até pecado intencionalmente algumas poucas vezes. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu fui uma pecorela, né? Uma ovelhinha linda ali dentro. É claro que teve os momentos que eu perdi, né? O meu equilíbrio. Mas ainda assim, eu tive a mão de Deus me segurando, me mantendo, me sustentando. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu me intoxiquei muito. Eu vi muito, eu ouvi muito, eu estive no meio de situações que eu fiquei muito encurralada. Então agora eu volto, né, dessa experiência e eu sinto no meu coração a necessidade de me desintoxicar, de tirar tudo que não presta, para entrar no mês de setembro e viver o mês de setembro com uma certa responsabilidade, com uma certa busca. E eu quero promover hoje com os irmãos essa já ideia de quem quiser já começar a considerar a probabilidade e a possibilidade também, junto comigo, de se consagrar no mês de setembro para Deus. E por que eu toquei no jejum de Daniel? Daniel, meus irmãos, ele simplesmente não parou de comer.
Ele não cortou tudo da dieta dele. Ele não ficou como Jesus 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Mas Daniel, ele não se contaminou com carne, não se contaminou com vinho, não se contaminou com tantas coisas que intoxicariam, segundo ele, o seu organismo. E ele simplesmente manteve uma dieta à base de verdura, vitaminas de verduras, de frutas, né? E fibra, ok? Então, eu, Ana Paula, eu vou poder começar o meu jejum próprio e dito dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Mais lá para frente, eu estou esperando ainda um pouquinho, eu vou revelar o porquê no dia 7 de setembro. Mas não antes. Mas isso é uma causa pessoal minha, tá? Isso é uma coisa única, exclusivamente minha. Então eu vou ter espaço e eu vou estar compartilhando isso com os irmãos nos dias que seguem, mas hoje ainda não é o momento, mas é uma coisa única e exclusiva minha, pessoal, tá? Não tem nada a ver com a vida de nenhum dos irmãos, ninguém teria a mesma possibilidade que Deus está me dando. E eu tô querendo, meus irmãos, eu vou começar o jejum. Eu vou chamar de jejum de Daniel justo por uma referência, mas eu vou começar a cortar, né? Do dia 7 de setembro em diante, no mês de setembro, eu vou cortar toda a carne vermelha. E eu vou fazer compra para minha casa agora, antes do dia 7 de setembro, e eu vou estar comprando peixe, tá? Eu vou procurar comprar peixe, se for o caso, carne branca, que seria carne de aves, né, tipo frango, ou então peru, que são as duas carnes que eu tenho tendência a comer sem problema, carnes brancas, não sei porquê, mas a carne branca, carne de aves, né, se for o caso da carne, porque eu tô querendo realmente aumentar a intensidade, a chegar a comer só verdura, fruta e legume, e beber só água e suco, né? Não sei se no tempo de Daniel eles faziam suco, mas a bebida mais próxima que eu vou chegar é suco. E passar o mês de setembro fazendo esse jejum, tá? O peixe, né? A carne de peixe eu tô pensando em comer talvez 1, 2 vezes na semana, se for o caso a carne branca 1 ou 2 vezes, se eu comê-las. Por que eu tô falando da carne e do peixe? Porque eu não tô querendo comer nada que derramou sangue para morrer, né? A carne vermelha, ela derrama muito sangue. Sangue é jogado na terra. E até a carne das aves, né? O frango, quando ele morre, eles têm que cortar o pescoço dele, eles têm que tirar o sangue dele todinho, né? Porém, se vocês observam comigo, e aqui eu peço até conselho aos irmãos, mas se eu não me engano, a carne vermelha, tem gente que come ela ao sangue. Vocês já viram aqueles bife, né? Aqui na Itália chama fiorentina. É uma carne, ela é grandona mesmo, é aquele filé mignon gigante. E tem quem faz ela crua, ao sangue. Então, quando corta com a faca, sai aquela poça de sangue no prato. Tem gente que ama comer esse tipo de carne, né? Então, se eu não me engano, a carne vermelha, ela contém sangue nela. Se você não cozinha ela bem, você vai comer o caldinho do sangue. Mas a carne de ave, carne branca, ela não tem sangue. Ela é uma carne sem sangue nela. Então, eu acho que por isso eu também posso me permitir a comer carne de aves e carne de peixe. Peixe também, quando você come o peixe, você não encontra sangue. Se você cozinha pouco o peito do frango ou o filé do peixe, não sai sangue na piastra, na chapa, né? Mas já a carne vermelha, a carne de porco, então, né, que é uma carne complicada, intoxicante mesmo, essas duas eu não vou comer, nem carne de vitelo, nem carne de ovelha. Aqui na Itália eles comem muito, né, o agnello, que chama, que seria a ovelhinha, né, essas carnes, então, carne que derrama o sangue e que contém sangue, eu não vou comer no mês de setembro. E não vou comer nenhuma bebida gasosa, nem água gasosa eu vou tomar. Só água normal, chá, que eu gosto muito de tomar chá, e suco. E isso, sabe? Tô pensando em comer quase nada de pasta, carboidrato, porque o carboidrato ele tende a intoxicar o seu organismo também, porque ele é pesado, né? Então eu tô querendo reduzir ou quase não comer próprio o macarrão ou arroz,
Tô pensando se eu for comer alguma coisa de carboidrato, eu tô pensando em ir pro lado do integral, por exemplo, feijão, soja, lentilha, né? Não quero entrar muito em detalhe aqui do que eu vou comer, mas sempre coisa o mais natural possível. E muita verdura, fruta e legume. Isso com certeza é o que eu vou passar a comer no mês de setembro e beber água. Então eu, Ana Paula, eu quero me desintoxicar. A minha carne física, esses dias que eu trabalhei, né, ali, às vezes eu tinha muito cansaço, muito sono, um sono que vinha uma preguiça mesmo, né? Uma murcharia. Aqui na Itália a gente fala murcheria. Então eu tomava Red Bull, eu tomava Coca-Cola. Então isso tudo prejudica o organismo de qualquer pessoa, principalmente a Red Bull. E eu tomei algumas vezes. Então eu quero limpar o meu corpo dessas coisas, eu quero limpar o meu corpo físico, eu quero ter um corpo livre, não pesante, não sobrecarregado de toxina, porque tudo isso tem toxina. Comi carne, comi muita fritura, comi muita pizza, porque é o que eu estava fazendo, eu não tinha tempo para cozinhar outras coisas. Comi muito presunto cru, que aqui na Itália se come muito esse tipo de coisa, queijo, né? Então, meus amados, eu vou fazer como o jejum de Daniel. Eu chamaria o jejum de Daniel pelo fato de eu estar comendo essas coisas. Por quê? Porque você limpando o seu corpo físico, você dá mais saúde, mais disposição, mais energia para o seu organismo. Você dá mais alimento em vez de só cobrir o buraco, né? Você não mata a fome, mas você alimenta seu corpo. E segundo, meus irmãos, vai ser um gesto diante de Deus de remissão, tá? Eu vou estar remindo, eu vou estar renunciando também certos prazeres da carne, porque eu sou carnívora, eu gosto muito de carne. Se eu puder, eu como carne todo dia. Eu gosto de comer carne de salsicha, linguiça, carne de porco. Aqui na Itália tem uns bifes de porco aqui, que é a coisa mais gostosa do mundo, porque eles ficam muito macinhos e muito saborosos. A carne de boi mesmo, nossa Deus. Então, para mim, vai ser um grande desafio renunciar no mês de setembro. E em contrapartida, esse jejum de Daniel, ou jejum, como ele tem que ser feito, ele requer consagração. E como é essa consagração? Eu vou ter a possibilidade, a oportunidade única de estar sozinha, sabe? Eu não vou estar no meio de tantas pessoas, eu vou estar só com meus filhos no mês de setembro. E meu marido vai viajar dia 7. Eu vou falar para os irmãos para não ficar rodeando demais. Meu marido, ele viaja dia 7. E ele vai estar fora de casa por todo o mês, a trabalho. Então eu vou poder almoçar se eu quiser, se eu não quiser almoçar eu não almoço. Meus filhos vão estar na escola, eles almoçam por lá, então não faz diferença. Então se eu quiser cozinhar tá bom, se eu não cozinhar tá bom também. Se eu quiser meio-dia, em vez de eu estar correndo arrumando cozinha, preparando almoço para o marido que vem em casa trabalhar, eu posso sentar na sala e ler a Bíblia. Ok? Então eu vou ter esse espaço com Deus. E eu vou ter a casa arrumada, porque vai estar só eu em casa o tempo todo, né? A partir do dia 7, com os filhos até dia 14, depois do dia 14 em diante, sozinha do tudo. Então eu vou ter muita liberdade, muito espaço realmente para estar buscando a Deus no mês de setembro. E olha, Daniel, meus irmãos, ele entrou para o novo reino, o reino da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E ele se manteve polido, limpo. Ele não se contaminou com as coisas daquele reino. Nós estamos entrando num ano, num mês particular. Olha, no mês de janeiro, não sei, para todos que me acompanham aqui, talvez alguém vai lembrar. No mês de janeiro eu deixei uma palavra para os irmãos do título, que o ano de 2015 seria um ano muito curioso. E realmente, de fato, o ano de 2015 está sendo um ano muito curioso. Já foi constatada a crise econômica mundial, né, que é a confirmação do ano da Shemitah, a cada 7 anos, crola a economia mundial, está acontecendo já. Está acontecendo, por exemplo, a maior imigração de refugiados de guerra de toda a história, já ultrapassaram os números da Segunda Guerra Mundial.
gente fugindo. Só na Itália entra 2, 3 mil por dia refugiados em todo o mundo, vocês estão vendo no jornal. A gente viu aí o terremoto do Nepal, a gente viu aí outras coisas, vulcão no Chile, né? Isso aí já virou coisa velha, mas perto do que aconteceu nos anos passados. O ano de 2015, pelo que eu tenho observado, tem sido o ano com mais atividade vulcânica registrada nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, com certeza. Eu nunca vi tanta notícia de vulcão explodindo para tudo quanto é lado, tá? E, meus irmãos, a gente pode ter certeza que vai continuar do jeito que está ou vai até piorar. E o mês de setembro, ele é um mês profético, baseado nas escrituras. É o mês que nós vamos ter a última lua de sangue, a super mega lua de sangue, eclipse de sol e as festas do Senhor, que eu não vou entrar nesse tema aqui, que ele é bem profundo, bem complexo, mas você pode fazer uma pesquisa que o que mais tem, glória a Deus, hoje é assunto sobre as festas do Senhor. Vão ser tudo no mês de setembro. Então, meus irmãos, Daniel, quando ele entrou para a Babilônia, ele se manteve protegido, consagrado diante de Deus, e Deus o guardou no meio daquele local difícil. Nós precisamos nos preparar para sermos guardados por Deus no mês de setembro e até o final do ano. Olha, Daniel, quando ele propôs esse jejum, essa dieta, que não é um jejum, é uma dieta, né? A dieta de Daniel. Ele simplesmente quis se manter puro para Deus. E Deus deu sabedoria, conhecimento, entendimento. Mas como ele tomou a atitude de querer manter-se limpo, Deus abençoou ele e deu a ele o dom de interpretar sonhos e visões. Olha que dom lindo. E os sonhos e as visões, elas vinham exatamente de quem? De Deus. E eu acho que se tem uma coisa que nós, cristãos, a noiva de Cristo, estamos precisando para esses dias atuais, é discernimento para saber o que é de Deus, o que é da voz de Deus e o que não é. A gente está vendo aí no YouTube, todo mundo está sonhando com tsunami, terremoto, não sei o quê. Tem gente que está vivendo só de sonho e visão por aí, sabe? E a gente não pode simplesmente aceitar tudo que ouve. Mas se a gente busca do Senhor discernimento, porque eu tenho certeza que a tendência de tudo isso é só aumentar. O Espírito Santo, ele vai dizer, olha, esse sonho que você está ouvindo veio de Deus. Ah, não, esse ali não. Isso tem heresia, isso tem apostasia, isso tem confusão, tá? Então, eu creio, meus irmãos, que Deus, quando a gente enfraquece a carne nossa, o nosso corpo físico, e fortalece o espírito, Deus, ele no mínimo vai nos dar mais sabedoria para entender quando uma coisa vem da boca dele e quando uma coisa não vem dele. Amém? Então, o meu propósito em tudo isso é esse. É de ter sensibilidade para ouvir mais a voz de Deus. Não quer dizer que depois desse jejum, no caso da Ana Paula, se Deus permitir ainda que a gente fique o mês de setembro todo no mundo, que o arrebatamento não seja ainda no mês de setembro, não quer dizer que depois que eu terminar esse mês, né, como eu estou para fazer, que Deus vai me encher de sonho, vai me encher de visões, vai falar comigo toda hora, à torta e à direita. Eu já estou acostumada com o modo que Deus fala comigo. Mas Deus, ele vai me dar mais sensibilidade para ouvir a voz dele. Se eu ouvir um testemunho, se eu ouvir uma pregação, se eu simplesmente ler a palavra, eu creio com todo o meu coração que Deus, ele vai me dar mais sensibilidade para interpretar aquilo que chega a mim. Eu tenho uma alegria muito grande que Deus já tem me dado um pouco disso para a minha própria vida. Realmente eu tenho ouvido a voz do Senhor através da Bíblia nesses últimos 5 anos. Mas eu preciso, meus irmãos, desintoxicar-me do mês de agosto, do mês de julho, do mês de junho. Mas mais do que isso, porque eu acho que eu não estou tão intoxicada a ponto que eu estou aqui com vocês dando essa palavra e já dei outras. Né? Não é que eu estou falando algo aqui absurdo, creio eu. Estou falando em cima da palavra de Deus e coisas coerentes e em paz. Mas eu quero também, meus irmãos, me preparar como um soldado que se prepara para entrar em batalha. Meus irmãos, com cada dia que se passa, se aproxima a volta de Jesus.
Alguém pode me dizer, mas Jesus não vai voltar no mês de setembro, Jesus não vai nem voltar no ano de 2015, Jesus vai voltar lá para 2018. Tem gente que pode dizer, não, Jesus vai voltar em 2017. Não, Jesus vai voltar em 2018, porque é onde Israel vai fazer finalmente seus 70 anos. Pode ter outros que vão dizer, não, Israel vai fazer 70 anos em 2017, então é ali que Jesus vai voltar. Pode ter gente aqui falando, não, Jesus ainda vai voltar daqui a 10 anos. A coisa que eu acho impossível, sinceramente, pelo modo como a coisa está indo, 10 anos é realmente uma loucura. Eu não dou nem menos 3 anos para Jesus voltar, sinceramente. Mas o fato é que a cada dia que se passa, mais a gente se aproxima para se encontrar com o nosso Rei. E com isso, meus irmãos, os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, que ainda não têm essa palavra na vida deles, que ainda não receberam essa doce, santa e preciosa mensagem, estão perecendo. Muitos, a cada dia que se passa, estão só se afastando ainda mais do Senhor. Na heresia, na apostasia, na loucura, na idolatria, nos pecados sexuais, etc. Então, meus irmãos, eu não estou buscando o mês de setembro me limpar fisicamente, né? Desintoxicar o meu corpo físico, enfraquecer a minha carne dos prazeres da carne, né? Em vez de eu ficar comendo meu bife todo dia, aquela coisa que eu amo e tal. Eu vou estar abrindo mão dessas coisas também para ter mais força para orar a Deus pelas pessoas que eu tanto amo, interceder pela vida delas, interceder pela vida dos irmãos, interceder pela vida dos intercessores que estão orando por outras pessoas. É um efeito em cadeia, meus irmãos. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu quero realmente separar-me para Deus. Eu quero me separar para Deus em todos os sentidos. Em momento nenhum eu vou me afastar da internet. Eu não vou me afastar do canal, eu não vou falar com os irmãos, olha, eu estou tirando agora tantos dias com o Senhor, então vocês não vão ver vídeo, não vão me ver no WhatsApp, não vão me ver no Facebook lá, apesar que no Facebook ninguém me vê realmente, porque o meu Facebook é só para duplicar o que eu recebo de interessante, só para atualizar o pessoal das coisas que estou vendo acontecer no mundo, né? Raramente vocês vão me ver falar no Facebook alguma coisa, mas tô sempre ali, eu tô sempre correndo o olho em alguma coisa e tal. Então, mas eu vou ter 24 horas, né? No mínimo, eu vou ter no mínimo 10 horas a partir do dia 7 desse mês de setembro com o Senhor, tá? Essa primeira semana não, porque como eu tô dizendo, meu marido vai viajar a trabalho e a gente vai estar a semana toda preparando para isso, né? Vai ter que comprar as coisas, inclusive a passagem, né? Vou ter que preparar meus filhos para a escola, então vou ter que comprar material de escola, mochila, roupa, vamos ter que fazer compra para casa e vou ter que estar em companhia dele porque ele vai viajar e eu não sei quando ele vai voltar, porque até então nós não temos uma previsão rápida, só para vocês terem uma ideia, o mês de setembro com certeza ele vai ficar todo lá, tá? Então eu tenho que orar inclusive para que Deus fale com meu marido nesse tempo. Ele vai estar sozinho, do mesmo jeito que eu. Ele vai chegar do trabalho ali naquela cidade na onde ele vai, e ele vai chegar na casa, né, no local onde ele vai dormir, e ele vai estar ali. Eu não sei, talvez ele vai ver uma televisão, tal, mas ele não vai ter a esposa, ele não vai ter o filho, os filhos, né? Talvez ele vai chegar tão cansado, com certeza ele vai se sentir sozinho, porque ele é tão família, de repente ele está sozinho ali, né? Então, meus irmãos, quem sabe é no silêncio que Deus vai falar com ele. Quem sabe é longe da família dele aqui, que ele está sempre no meio dela, até o mesmo e tal. Quem sabe ali, Deus ele vai tirar uma experiência única e exclusiva para falar com meu marido. Então, meus queridos, é um momento de batalha. O soldado, quando ele entra para a batalha, antes dele entrar para a batalha, ele se prepara. Tá? O soldado ele come bem, o soldado ele procura dormir bem, ele se exercita fisicamente, né? Exercita, essa é a palavra justa. Ele se exercita fisicamente, ele se fortalece nos seus músculos, nos seus ossos, e então ele vai para a batalha. Ele aprende as estratégias do inimigo, justo? Então, meu querido, minha querida,
Esse é uma conclamação a quem quer entrar comigo nesse propósito. Não é um voto que nós estamos fazendo para Deus. Eu, em momento nenhum, vou falar, Deus, a partir do dia 7 de setembro, eu vou fazer um voto, eu vou fazer o jejum, a dieta de Daniel e blá blá. Não, não, meus irmãos, porque a Bíblia diz que quando você faz um voto com Deus, é melhor que você o cumpra. Porque se você não tem condição e competência para cumprir, seria melhor você não ter feito tal voto. Eu sempre, quando eu entro em algum desafio espiritual para Deus, eu falo para Deus o seguinte: Deus, eu estou fazendo um propósito comigo mesma. Porque se eu falho, meus irmãos, em qualquer propósito que seja, por exemplo, nesse caso, imagine que acontece de eu comer um pedaço de carne nesse mês de setembro. Vai ser comigo. Vai ser a Ana Paula que vai ter sido falha, com ela mesma, mas não com Deus. Eu, meus irmãos, a Deus eu só ofereço aquilo que eu tenho certeza de realmente poder oferecer e fazer. Se eu falar para os irmãos, olha, eu vou fazer um voto que eu vou ficar de 10 horas da manhã até 10 horas da noite sem comer, sem beber, e eu falo com Deus isso, eu posso morrer. Eu posso explodir de dor de cabeça, mas eu tenho que cumprir aquilo. Porque eu não estou fazendo um voto, eu não estou dando a minha palavra para um Zé Ninguém, para um bota suja. Mas eu estou falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Criador de todas as coisas. Não só do universo, mas de tudo que existe e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus. Então eu faço um propósito comigo. E esse propósito, ele é oferecido, apresentado a Deus. Se Deus aceita, como ele aceitou a dieta de Daniel, Deus mesmo dá força para que você vá até o final e cumpra tal propósito. E depois ele te abençoa com aquilo que ele quer. Porque uma coisa é eu virar para Deus e falar, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor para o Senhor me dar sonhos. E tem gente que até funciona. Mas eu, Ana Paula, não sou usada humanamente. Isso é uma coisa minha, meus irmãos, isso é uma coisa minha. Eu não sou usada a tal ponto de desafiar Deus para me dar certa coisa. Eu tenho um temor muito pessoal meu com Deus. Eu não quero desafiar Deus, falar, Deus, eu vou fazer 30 dias de tal jejum para que o Senhor me dê sonho e visão. Eu não sei fazer isso, meus irmãos. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer a esse nível. Mas eu faço o seguinte, eu falo, Deus, eu estou fazendo um propósito comigo, mas eu me coloco à tua disposição para que o Senhor fale, faça comigo o que o Senhor quiser. É o Senhor quem sabe aquilo que me serve. O que me serve, do que eu preciso, é o Senhor quem sabe. Então eu espero na tua misericórdia que o Senhor me dê aquilo que me serve para esse mês de setembro. É assim que eu faço, meu Deus, com os meus irmãos, com meu Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Se Deus quer me abençoar no final disso tudo com tantos sonhos, tantas visões, glória, glória, glória seja dada a Ele. Se Ele simplesmente quiser me dar sensibilidade para ouvir a voz dele, isso eu peço, porque eu realmente preciso ouvir a voz dele até para saber o que fazer daqui a 5 minutos, daqui a 1 segundo. Mas se é para ele simplesmente me dar força para me passar, né, pelo vale da minha vida, pelos momentos de opressão, pelos momentos de problema, que ele me dá. Mas se no final tudo isso é para salvar uma alma que seja lá no outro lado do mundo, lá na Ásia, que eu nunca vou ver na minha vida, que eu nem sei. Às vezes é só para isso, ou só para isso, do modo mesquinho meu humano de dizer, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes vai terminar isso tudo, eu vou achar que não aconteceu nada, eu não vi, eu não sonhei, eu não senti, eu não percebi, eu não estou mais sensível. Mas Deus sabe que uma alma foi salva lá não sei aonde. Por causa de um jejum, por causa de um propósito, por causa de uma consagração. Entendeu? Então, é uma coisa que eu falei no último vídeo. Eu não quero limitar a Deus com a minha cabecinha de Giló. Porque eu tenho uma cabecinha de Giló, meus irmãos. Eu não quero limitar a Deus com meus propósitos. Eu simplesmente vou fazer esse propósito comigo mesma, porque eu sinto no meu coração que eu preciso, nesse mês de setembro, correr atrás do tempo que eu perdi no mês de agosto. Porque no mês de agosto eu não tive tempo para ler a minha Bíblia, no mês de agosto eu não tive tempo para falar com os irmãos, eu não tive tempo para cantar, para orar, para nada praticamente. Levantava, ia trabalhar, voltava para casa e ia dormir, cansada, destruída.
Então, meus amados, eu não quero limitar Deus com a minha cabecinha de jiló, mas eu quero entregar nas mãos de Deus a disposição que eu estou nela de procurar fazer essa dieta. E nesse meio tempo, tá sempre lendo a palavra, tá sempre estudando as escrituras, tá sempre ouvindo os vídeos que o Espírito Santo colocar no meu caminho, porque eu também não sou cabeçuda de tudo que tá na rede botar no ouvido, porque tem muito lobo vestido com pele de cordeiro, tem muita porcaria perfumada. Então a gente tem que saber que sepulcro caiado é esse que eu estou ouvindo ou se é bênção de Deus. Mas eu vou buscar nas fontes que eu já conheço, eu tenho as minhas fontes, que toda vez que eu escuto aquelas fontes eu nunca me decepciono. Por exemplo, o canal do pastor Paulo Júnior, né, os vídeos dele, mesmo que sejam vídeos antigos, Leonardo Rivenhill, né, que é o nome dele, Jonathan Edwards, são vídeos que sempre edificam. Tem alguns vídeos também, pastor Sebastião Aragão, que sempre fala tudo com muita coerência, com muito equilíbrio, com muita Bíblia, né? Tem alguns louvores agora que eu vou procurar da harpa cristã, eu vou começar a fazer uma seleção, eu peço a Deus que coloque no meu caminho um louvor justo para ouvir, que não seja da boca de um cantor gospel que está só ganhando dinheiro, por mais que o hino seja conhecido, eu tenho temor, então eu peço que Deus coloque no meu caminho realmente música simples, música de santa, né? Eu vou estar em oração, eu vou estar fazendo vídeos, eu creio que no mês de setembro, a partir do dia 7, todo dia eu vou poder postar alguma coisa, até onde Deus me permitir. Vou estar me informando com as notícias no mundo, porque a gente não pode ser ignorante. Aí está uma base muito forte. Se você se informa nas fontes dos telejornais, da internet, nas notícias reais, você já consegue também tirar base de muita coisa. Porque uma coisa é você achar um vídeo no YouTube que diz assim, ó, o meteoro caiu no Brasil, caiu lá na cidade não sei do que. Aí você pega e fala, nossa, caiu um meteoro, Jesus Cristo, o mundo está acabando. É uma coisa. Outra coisa é você, peraí, a cidade, o nome da cidade é esse. Então eu vou pesquisar na internet, eu vou fuxicar até onde encontrar uma prova que realmente comprova. Caiu um meteorito, ou caiu um meteoro, caiu um cometa, caiu uma estrela, não caiu foi nada. Caiu um bêbado louco que soltou, gritou para todo mundo e todo mundo acreditou. Entendeu? Então eu vou me atualizar, eu vou estar continuando a ver a situação ao redor do mundo, porque muita coisa vai acontecer no mês de setembro, provavelmente. Tá para acontecer alguma coisa. Não tô falando que vai cair nada do céu não, meus irmãos. Não me peguem por torta. Mas coisas no mundo espiritual vão acontecer já no mês de setembro, porque já está acontecendo o ano inteiro. E nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia diz que a lua se faria em sangue, que o sol se tornaria negro como a crina do cavalo antes do grande dia do Senhor. A Bíblia fala que os homens iriam desmaiar por causa do bramido do mar. Isso já está acontecendo desde 2004. A Bíblia fala que os homens, os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, e o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Tem muita coisa aí que está batendo com o que nós estamos vendo. A Shemitah é uma prova fortíssima, que já está acontecendo, profecias do Velho Testamento no mundo no qual nós vivemos. Então, meus irmãos, a gente tem que estar alerta. Eu acho que a palavra mais propícia, mais justa para tudo isso é isso, é estarmos alertas, ok? Então, meu querido, minha querida, eu estou deixando essa mensagem para você já trabalhar no seu coração, trabalhar na sua cabeça, orar com Deus, porque se for um propósito que Deus abençoar no seu coração, confirmar no seu coração, você também, sabe, começa a entrar nesse propósito com a gente. Olha, a maioria dos irmãos que estão aqui no meu canal, me escutam, eles estão sem igreja. Nós somos desigrejados, fisicamente falando, não temos um templo, um pastor, muitos não têm. Quanta gente fala, minha irmã, o que eu tenho que fazer, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é, né? Nós estamos crescendo órfãos de igreja, mas não órfãos de um Deus, porque o nosso Deus cuida de nós. Está lá em Ezequiel, capítulo 34, depois você abre sua Bíblia e lê o capítulo de Ezequiel, número 34. Lá você vai ver exatamente isso que eu estou falando. O Pai não nos deixa órfãos, Ele mesmo tem nos ajuntado, e Ele mesmo tem curado as nossas dores, as nossas feridas, sarado, e tem nos alimentado, e tem nos dado condição de crescer. É o próprio Deus quem está cuidando dessa igreja desigrejada fisicamente falando, ok? Nós não temos templos para ir, como outrora fora.
mas nós temos uma mesma comunhão, o mesmo Espírito Santo que está em mim está em você, e ele aprova, ele confirma, ele nos dá paz em determinadas situações. Então, se você quer entrar comigo nesse propósito, você talvez tenha condição de entrar já no dia 1º de setembro, eu sou sincera, eu não tenho como conseguir. Tá? Inclusive eu estou devendo para o meu filho de 8 anos um belo filé mignon na chapa, um churrasco, tadinho, ele viu esse verão todo o pessoal fazendo churrasco na praia e ele é apaixonado com carne, então eu estou devendo um churrasco para ele e essa semana eu vou comprar frango, eu vou comprar carne e de algum modo eu vou fazer um churrasquinho para o meu filho de 8 anos, para o meu marido, também gosta, vou fazer um salpicão, vou fazer um arroz. Eu sou sincera, meus irmãos, eu não tenho hipocrisia para falar com os irmãos que eu vou fazer que sabe o que sabe como, não. É no tempo que Deus vai me dar. A partir do dia 7 de setembro, esse é o tempo que eu vou ter para fazer esse tipo de coisa. Mas nada me impede essa semana de já estar com o coração na expectativa para me preparar para tal bênção, porque vai ser uma bênção na minha vida, e eu acredito que vai ser na vida de todo mundo que sentir no coração, tá? No mês de setembro, tá aí. Eu vou procurar fazer oração todos os dias, a partir do dia 7, ou um estudo bíblico, o mesmo que a gente fez no mês de março desse ano. Tem muitos irmãos que estão aqui me ouvindo que acompanharam o mês de março aqui, sabem do que eu estou falando. Então, preparem, essa semana que está entrando agora eu realmente não vou ter tempo, não vou ter condição, eu vou ter que estar preparando essa viagem com meu marido. Deus abriu uma porta, tá? Deus abriu uma porta muito linda e eu vou contar isso para vocês mais lá para frente, não é o caso agora. E a gente vai estar preparando para isso e assim que eu estiver sozinha, né, com ele lá longe de mim, a gente não vai poder se encontrar mesmo no mês de setembro, tenho certeza. Aí eu vou ter todo o espaço para me dedicar a Deus. Olha que coisa linda, né? Não vou ficar chorando pelos cantos da casa. Meu marido tá tão longe, tá lá sozinho, etc. Não, eu vou estar feliz porque eu vou estar em condição de me dedicar ao meu Deus, que é a coisa mais importante, mais linda que eu tenho na minha vida. Amém, meus irmãos? Então, é isso que eu queria falar, eu acho que é uma coisa importante, já que amanhã ainda, né, para vocês agora e hoje já é dia 30, agora o meu relógio aqui está dando 1h da manhã e 13, a gente já está no dia 30 de agosto, então eu concluo esse vídeo no mesmo dia que eu vou postá-lo, daqui a algumas horas, mas amém, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar. Eu quero que os irmãos que estão em disposição aí comecem a preparar-se a cabeça, preparar o coração para entrar nesse propósito. Eu sei que para muita gente não vai ser fácil, porque eu vou estar na mordomia mesmo, né? Vou estar livre, vou estar sozinha, vou comer se eu quiser, se eu não quiser eu não como, vou ter toda a liberdade mesmo, tá? Mas eu sei que muitos aí vão continuar na sua vida cotidiana, e é só um milagre mesmo, tem que ter muita sabedoria, muito jogo de cintura, muito discernimento para conseguir fazer certas coisas. Mas de tudo, tenho certeza também que vai ser uma bênção para a saúde física de todos nós, porque desintoxicar o organismo é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, tá? Se livrar das frituras, 30 dias ou 15, 20 dias fazendo isso vai ser uma coisa muito boa. Vocês vão ver o quanto que a saúde de vocês vai melhorar, a disposição, tá? Às vezes até algum probleminha de saúde aí que vocês estão arrastando com eles aí, tá aí tendo problema, uma dor de cabeça que não sara, uma gripe, quem sabe? Vai estar dando uma melhorada bastante, o intestino, né? Para quem, mulheres que têm intestino preso, provavelmente vai resolver muita coisa, tá? Então, meu querido, minha querida, é isso que eu tinha para falar, tô cansada, para mim tá dando 1h10 da madrugada, vou dormir agora, quando eu acordar eu vou publicar essa mensagem, e eu espero que seja bênção, aonde ela tocar, amém, meus irmãos? Eu só quero concluir pedindo aos irmãos para fazer uma coisa, escreve num papelzinho o nome de todas as pessoas que vocês amam, que vocês gostariam que Deus se lembrasse delas e desse por misericórdia a salvação, seja antes do arrebatamento ou seja na grande tribulação, porque como eu estou dizendo, a gente não pode limitar a Deus, Deus é que sabe o que cada um de nós precisamos, tá? Isso é fé, meus irmãos, não duvidem, isso é única e exclusivamente, puramente fé. É colocar nas mãos do Senhor a vida das pessoas que você ama. Se Deus tiver que salvar essa pessoa, seja agora, antes do arrebatamento, levando elas no arrebatamento, ou seja, na grande tribulação, morrendo, Deus vai salvar. Mais vale a alma, mais vale o espírito. A carne, ela pode
perecer, mas a tua alma e o teu espírito não, tá? Então, escreve o nome dessas pessoas, coloca dentro da Bíblia. Simplesmente coloca no local da Bíblia, sabe? Aonde você pode se lembrar disso. Nós não vamos ficar todo dia orando pela mesma pessoa. Olha, eu tenho meu marido que ainda não está salvo, eu tenho minha mãe, eu tenho tantas pessoas que eu tanto amo. E que eu sei que se eles tivessem um acidente agora, fatal, aquele tipo de acidente que é impacto, né? Na hora que bate, já desmaia ali, já morre ali, eles nem vê o que aconteceu, só acordam no céu ou no inferno. Por exemplo, muitos deles acordariam no inferno, por causa da situação na qual eles se encontram. Então, a gente não pode ficar todo dia, Deus salva minha mãe, Deus salva minha mãe, Deus salva minha mãe. Não, Deus não precisa disso. A gente vai orar muito pela salvação dos nossos entes queridos, mas a gente vai orar no tempo que o Espírito Santo tocar no nosso coração para orar, tá? A gente precisa orar por muitas outras causas, a gente precisa orar pelos perseguidos, né? Esses santos de Deus que estão sendo perseguidos, por exemplo, no Oriente Médio. A gente precisa orar pelas pessoas que estão morando aí no mundo inteiro em situações que podem ocorrer determinadas coisas estranhas. A gente precisa orar pelos intercessores, a gente precisa orar pelos pastores sérios que estão falando a verdade. A gente precisa orar pelos irmãos uns pelos outros para que Deus nos dê força, nos dê equilíbrio, nos dê sabedoria para acompanhar até o final. A gente precisa orar pelas causas que o Espírito Santo trouxer. Tem pecados específicos que a gente precisa orar por eles, para que Deus nos livre deles, tá? Confessar os pecados. A gente precisa orar a Deus simplesmente para glorificar a Deus, para abençoar a Deus com a nossa oração, dizendo tanto que nós o amamos, se declarando para Deus, tá? Deus vai dar mensagem, Deus vai dar palavra. Ok, meus irmãos? Então, não limitemos a Deus ao tempo, a condições, a situações, a nós mesmos. Deixa Deus agir. Deixemos o Espírito de Deus fluir como Ele quiser. Amém? Então é isso, meus irmãos. Eu vou dormir, tô cansada, não tenho mais o que falar. Deixo a santa paz do Senhor com cada um de vocês no dia de hoje. E assim eu encerro esse vídeo e que Deus possa estar abençoando, trazendo mais palavra para nós a cada dia. Amém? Então que o Senhor abençoe a todos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.